Hoje eu vou explicar que eu tenho uma sabedoria muito desbalanceada. Uma coisa que vocês ainda não sabem que eu sou obcecado é por dimensões. Eu tenho um desejo e um sonho incontrolável de experienciar a quarta dimensão sem que meu cérebro exploda. Quando o meu cérebro não tinha sido nerfado, eu fazia várias hipóteses. Ficava olhando para os cantos, forçando meu corpo para ver se eu caía em alguma direção desconhecida, mas nada aconteceu. Aí, do nada, por algum motivo que eu ainda não sei, nerfaram o meu cérebro e eu não conseguia mais pensar nem formar hipóteses. O que, obviamente, é uma merda, mas isso abriu novas possibilidades para mim. Com minha mente fora da jogada ficou o meu corpo. Oi, que agora eu consigo experienciar coisas físicas muito mais fácil e ter uma noção maior disso. É muito difícil explicar como essa sensação é sem ficar muito confuso. Mas, tentando mudar um pouco de assunto, eu vou explicar mais ou menos como o meu ponto de vista é das coisas. Eu não vou dar uma aula sobre dimensões, muito menos falar daquela historinha das forminhas 2D que sempre falam. Porque eu sei que ninguém tá dando a mínima pra esse vídeo mesmo, eu só vou falar sobre 100% eu. Mas eu vou tentar falar de forma bem simples em como você percebe dimensões de forma prática. Vamos usar uma coisa 1D. A temperatura. No contexto da temperatura, só tem duas direções, que é o calor e o frio. E tem a parte do meio, que é neutra. Se ela só pode se mover em duas direções, quer dizer que é 1D. Não é possível para nós conseguirmos perceber fisicamente um outro tipo de temperatura que não é nem calor e nem frio. Eu tenho certeza que existe, mas o nosso corpo não consegue perceber isso. Então, para nós, a temperatura é 1D, porque só tem calor, frio e é o meio, que é neutro. Uma coisa a ser levada em consideração é que você não consegue enxergar a temperatura, você só consegue sentir a temperatura. Significa que nem tudo que existe é físico e sólido. E eu espero que vocês entendam isso, porque tem coisas que não são sólidas, mas é possível sentir e compreender sem enxergar aquilo. Só imagina que você é um radar que não enxerga, que está transitando por aí, mas você percebe quando tem alguma coisa próxima e sabe especificamente o que é essa coisa. Eu tô falando isso para explicar a próxima parte, que é o gênero. Sabe por que eu adoro falar disso o tempo inteiro sem ninguém ter pedido? Porque eu fui abençoado com ser gênero fluido e gender flux. Já que muitos otários ficam parados em uma coisa a vida inteira, enquanto eu posso transitar pelo espectro do gênero inteiro, a hora que eu quiser. E o jeito que eu percebo isso é como se eu pudesse caminhar por um plano de existência não visível. Aí, tipo, de um jeito totalmente científico mesmo. Muita gente só consegue enxergar o espectro do gênero como homem e mulher. E tem a parte do meio, que seria tipo os intersexos, bigênero, por exemplo. Só que gênero não é só isso. Não tem só isso no espectro. Gênero não é 1D. Tem outras partes que não se encaixam nesse meio, mas que ainda fazem parte do espectro do gênero. Isso significa que, no mínimo, gênero é 2D. E ainda tem o ponto de vista se você levar os xenogêneros em consideração, porque eles estão no espectro do gênero, mas completamente fora de todos esses padrões aí, porque eles não usam homem e mulher, eles usam outra coisa que é de uma dimensão completamente diferente. Então, se levar esse ponto de vista em consideração, gênero também poderia ser 3D. Gênero realmente é uma coisa muito abrangente, o que significa que poderia possivelmente no futuro descobrir que é 4D. E se eu conseguir chegar em um limite e ultrapassar ele, quer dizer que eu vou conseguir experienciar o 4D, que é meu sonho. Porque, obviamente, meu corpo de carne não conseguiria, mas uma coisa que não é física, que é completamente abstrata, tanto quanto uma dimensão. Eu poderia usar essa parte sensorial para poder perceber a quarta dimensão abstrata. Isso faria de mim tão superior, muito mais do que os otários que não entenderam uma palavra do que eu disse.